Olá pessoal, continuando aqui a série de vídeos do TaskReport. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com o campo texto formatado, que é um componente aqui do desenho do relatório muito utilizado para a criação de contratos, né? Contratos, aquela velha mala direta lá do Word, né? Onde você pode definir um texto e substituir parte do texto por campos, né, da sua consulta. Vamos pegar aqui a nossa boa e velha tabela de cliente, localizar cliente menor que 10 aqui, só para a gente ter uma consultinha aqui com alguns registros, né? E aqui a gente tem o nosso campo memorando, campo texto formatado. Esse campo texto formatado é o tipo rich text, né? Texto rico. Ele é muito semelhante ao campo do Word, né? É o formato que o WordPad trabalha. Quando você salva, ele salva em formato rich text, né? Texto rico, que é o RTF. Então, se você pegar um texto aqui do WordPad e salvar o RTF aqui, você vai conseguir ler esse RTF aqui no gerador de relatórios. Então, o que acontece? Se você tiver no seu banco de dados um campo memo que grave rich text, ou seja, se a sua aplicação grava nesse formato, você vai utilizar o DB rich text e só apontar para o campo lá da sua tabela. Ou seja, o editor de texto vai ser na sua aplicação, você já fez a concatenação, a troca, a substituição lá dos valores e vai mandar aqui para o relatório já tudo prontinho. Se você vai definir o texto aqui dentro do gerador e capturar algumas informações da tabela, ou seja, eu não tenho no meu banco de dados o campo texto com o meu contrato lá, por exemplo, eu quero fazer o contrato para o cliente, você vai digitar o contrato aqui dentro do relatório, aí você vai utilizar o texto formatado normal, sem vínculo com a tabela, que o DB rich text, que é esse campo texto formatado, você vai apontar para um data field, né, o campo lá da sua tabela, que seria um campo memorando, onde teria o texto já previamente digitado nesse formato. Isso vai depender da linguagem que você utiliza, se você tem algum componente que suporte a esse formato de arquivo. Ou você vem aqui, utiliza o texto formatado e você vai vir aqui em editar, né, marca aqui a opção mala direta e aqui o texto você vai poder digitar, né, e fazer a concatenação com os campos da tabela. É só vir aqui, ó, adicionar campo. Você vai montar lá o texto, né? Concatenando com o campo da sua tabela. Basta marcar o meio médio, ele vai aparecer a relação dos campos e você vai ter aqui tudo que você precisa para fazer o texto formatado. Então, ele vai fazer a substituição para cada registro. Você tem também, que inclusive é um recurso novo na versão 7, que é o HTML Viewer. Isso aqui é interessante para quem trabalha com sistema web e você tem aí um editor de texto HTML dentro da sua aplicação e você grava o texto formatado no formato HTML. Não é formato RTF, que é o formato do padrão do WordPad. Formato HTML, ou seja, o seu HTML já vai estar salvo no seu banco, ou você pode passar ele manualmente. O HTML View ele não tem um controle DB, ele só tem o HTML normal. E aí você vai utilizar essa propriedade HTML para poder passar o conteúdo para ele. Ou você pode vir aqui, clicar duas vezes e utilizar o editor de texto também e digitar o texto. Normalmente, e também tem aqui a opção para fazer o HTML manipulando com a campos da tabela, fazer o meio merge aqui, ou seja, a mala direta, utilizando o HTML. Normalmente, o que você vai fazer? Se você tem um campo HTML já com conteúdo, você vai vir aqui no Before Print,
caso eu estou na banda detalhe, né? Eu vou escolher a banda detalhe, before print, vou passar o nome do controle, .html.lines e o texto que eu vou buscar de um campo lá da tabela. Deixa eu ver se é o lines mesmo. Não, é só HTML mesmo. html.text. Ou seja, ele vai pegar o conteúdo lá e passar para dentro do conteúdo. Ou seja, obviamente, aqui eu não tenho um campo HTML para simular, mas se o campo for HTML, ele vai renderizar aquele texto sem ser HTML, ele também vai mostrar. Mas se for um HTML formatado, com as tags, tudo bonitinho, ele vai jogar para cá e vai permitir você imprimir o relatório com conteúdo HTML. Isso aqui não existia até a versão anterior do Task. Foi necessário a aquisição de um componente de terceiro, porque esse componente aqui ele não é padrão do Report Builder. Se você baixar o Report Builder aí e tentar procurar esse componente, você não vai encontrar. Você tem que comprar um componente externo e fazer a integração aqui na engine do Report Builder para ter essa opção. Isso aqui é especialmente útil para quem trabalha com sistemas web e tem lá nas suas interfaces, né, uma caixa de digitação de texto, onde o usuário entra com o texto formatado e salva no banco de dados no formato HTML. Então é isso, o componente HTML e o componente texto formatado para geração de mala direta. E até a próxima, pessoal. Obrigado.